Olá, brasileiros! Sejam bem-vindos, gente amiga do Coração Verde e Amarelo. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Informações desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Mas hoje tem uma bomba atômica na democracia brasileira. Essa notícia, escreva o que eu estou dizendo, é um golpe e pode ser um golpe mortal na democracia brasileira. Gilmar Mendes determina que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Não há mais Congresso Nacional. O Senado, que já seus presidentes eram chamados de covardes, omissos e responsáveis pela instabilidade jurídica que vive o Brasil, já quase sem serventia, por conta de seus presidentes e os conluios. Agora, com essa decisão do Gilmar Mendes, é possível dizer que acabou de vez com qualquer freio dos atos extremistas no Brasil. O golpe foi dado. Não teve uma tentativa de golpe. E muito menos foi Bolsonaro que tentou um golpe. Ele estava reagindo a pedidos da população, de um povo que já via o golpe em execução. Como acreditar num país onde uma pessoa diz, Gilmar Mendes define, muda a Constituição, muda o que está escrito pelo seu entendimento e faz uma colocação desse nível. E mais, fazem um momento crítico, porque nesta quinta-feira estão falando por aí de um movimento dos caminhoneiros. Parece que para provocar. O momento é crítico e uma decisão dessa envergadura de Gilmar Mendes que ele acaba de tomar, isso tem o potencial de jogar pólvora no fogo, meter fogo na pólvora. É bombástico. E eu não sei até onde vai o Brasil. Gilmar Mendes determina que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Numa evidente blindagem, temerosos de uma reação aos extremismos tomados, às decisões extremas tomadas dentro da mesma Suprema Corte, que ele integra e é o decano, agora toma uma decisão. E para fazer de conta que é uma decisão legal e não uma decisão ditatorial, manda para o plenário do STF analisar, como se a gente não soubesse o que esse plenário tem capacidade de fazer. Não perdi a esperança completa ainda, porque há possibilidade de mudança. Temos uma eleição no ano que vem, o povo brasileiro pode mudar. É só por isso. E também porque acredito em Deus. Então ainda sou esperançoso. Mas se depender desse tipo de gente, esse tipo de decisão, o Brasil acabou. Não existe mais democracia. É um faz de conta. Por quê? Porque até para falar isso eu falo com receio, falo com medo. Vamos ler o que é a notícia agora, são vários veículos dando. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou hoje, quarta-feira, que apenas a PGR, neste caso apenas o senhor Paulo Gonet, o homem responsável por acusar Jair Bolsonaro de suposto golpe, e acusar Débora do Batom, e acusar os idosos, e acusar toda essa gente do 8 de janeiro de terrorismo, de golpistas e não sei o quê, para condená-los a 14, 17 anos de cadeia, no caso de Bolsonaro a mais de 27, e assim por diante. A decisão é provisória. Será analisada pelo plenário virtual da Corte. O julgamento começará em 12 de dezembro e vai até o dia 19. Mas você sabe o que eu acredito? Que não tem volta. Vai para o plenário para quem? Para o Dias Toffoli analisar? Para o Alexandre de Moraes analisar? Para o Flávio Dino analisar? Para o Zanin analisar?
O ministro entendeu que trechos da lei do impeachment são incompatíveis com a Constituição. Um absurdo, gente. A liminar de Gilmar Mendes suspendeu itens que falam sobre a competência para apresentar os pedidos, o quórum necessário para a abertura do processo e o afastamento de ministros denunciados. Atualmente, a lei define que qualquer cidadão pode apresentar pedido ao Senado. Caberia, então, à Casa analisar a denúncia e, por maioria simples, 21 votos, abrir o processo. A decisão de Gilmar Mendes suspende o trecho qualquer cidadão da legislação e fixa que apenas o Paulo Gonet, agora, que é o procurador, a PGR, tem esta competência. A liminar atendeu parcialmente pedidos e ações do Partido Solidariedade, que é desse cara que é o relator da lei da anistia, e a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que não pede fim dos penduricalhos, que defende os penduricalhos. Para eles ganharem mais de 100 mil, 200 mil, às vezes 1 milhão caindo na conta de dinheiro do povo, eles não... eles defendem isso. Deus me livre falar mal disso. Isso não. Agora, isso aqui sobre democracia, proteger a democracia, ter os freios que a própria Constituição prevê para garantir que nenhum poder passe para o lado extremista, como infelizmente estamos vendo por absoluta covardia de gente como Pacheco e Alcolumbre, presidentes do Senado? Não. Para Gilmar Mendes, o trecho é incompatível com a Constituição. Ou seja, Constituição joga no lixo. A cabeça do senhor ministro e dessa gente aí que defende seus próprios interesses é que avalia. Tem serventia. Constituição? Rasga. Ele defende que a regra estimula a apresentação de denúncias motivadas por interesses político-partidários, sem rigor técnico e baseadas apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte. Blindagem absoluta, clara, mais clara que a luz do dia. Neste ponto, o ministro defende que a atribuição deve ser exclusiva do Procurador-Geral da República em razão do caráter excepcional do processo de impeachment. Gilmar afirma que impeachment não pode ser usado para intimidar o judiciário. Agora, o judiciário intimidar uma ala política, isso pode. Pode mandar prender, condenar entre 5 ali, 4, do jeito que foi condenado. Então, é um absurdo. É claro que uma decisão assim não viria de boa. Polícia... Vamos pegar aqui. Jornal Gazeta do Povo. Gilmar suspende regra que permite a todo cidadão pedir impeachment de ministros do STF e PGR. Uma blindagem absurda e completa. Decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment implode estratégia eleitoral de Bolsonaro. Eles, observando que a direita fará maioria no Senado, temerosos de impeachment de Moraes em 2027, Gilmar Mendes assume seu papel de decano da corte e faz a blindagem completa. Canetada que amplia o quórum, torna praticamente impossível para aliados do ex-presidente conseguirem cadeiras para derrubar ministros do STF, garante uma trava de 2 anos com a PGR nas mãos de Gonet, que teve mandato renovado agora. Não teria problema se você desligasse televisão, rádio, internet, tudo e parasse de ouvir qualquer notícia. Né? A gente desliga tudo, eu paro aqui, vamos inventar outra. Tem todo tipo de opções. Não teria problema. Se eu não posso usar os termos que eu gostaria de usar. Se essa gente não interferisse na nossa vida. Interferindo como?
se blindam, se protegem, ganham fortunas, gastam o dinheiro do povo e a gente tem que pagar impostos absurdos. Uma das maiores e piores e mais tenebrosas das cargas tributárias do mundo tem o Brasil para sustentar essa gente. A decisão de Gilmar acaba com a estratégia da direita. Decisão liminar de Gilmar Mendes dificulta impeachment de membros da corte, implode a estratégia eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão liminar que muito provavelmente, veja, todo mundo tem certeza que com essa Suprema Corte vai ser assim, será referendada pelos colegas. Não é uma piada isso tudo. Tudo isso está acontecendo, gente, em um dos cenários mais importantes para o povo de um país. O Paulo está dizendo, amigo, a questão não é jogo, e sim é a política. É isso, Paulo. Mas é só uma analogia para entender como estão tratando assuntos de grande relevância neste país. Olha a repercussão. Senador Carlos Viana, que está indignado já com esses ministros que dão habeas corpus para a turma que roubou aposentados e pensionistas ir à CPMI e não falar nada. A decisão do ministro Gilmar Mendes, diz o senador, ao restringir ao Procurador-Geral da República a legitimidade para solicitar o impeachment de ministros do STF, exige uma posição clara em defesa da Constituição e do equilíbrio entre os poderes da República. E tem razão, senhor Carlos Viana, porque isso sim é um legítimo golpe. É um golpe. Estamos diante de um golpe no Brasil. Contra as instituições, contra a Constituição. A Constituição Federal de 1988 não concentra forças. Ela as distribui para impedir abusos e garantir que cada poder exerça seu papel como guardião da democracia. O artigo 52 determina de forma inequívoca que cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF nos casos de crime de responsabilidade. Repito, o artigo 52 da Constituição, de forma inequívoca, clara, absoluta, diz que cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros do STF nos casos de crime de responsabilidade. Essa prerrogativa não pode ser limitada por interpretações que afastam o direito dos cidadãos, das instituições e dos representantes eleitos de provocar a atuação do Senado, ainda mais em um momento onde o crime organizado tomou conta do país, que você já não sabe mais até onde o crime está nas instituições e quem de fato é o criminoso da história. Defender o Senado é defender a Constituição. Defender a Constituição é defender a República. Não existe democracia forte quando um poder se coloca acima do modelo de freios e contrapesos que a Carta de 1988 instituiu. Toda tentativa de restringir o acesso legítimo do povo ao parlamento, especialmente em temas tão sensíveis, corrói o equilíbrio institucional que sustenta o país. Pergunto de que adianta ir votar em uma eleição se eles agem dessa maneira, golpeando a Constituição, a democracia e as instituições do país. E se você reclamar, você é o golpista e pode ser condenado a 14, 17 anos, censurado, calado, criminalizado. Segue a nota do senador Carlos Viana. Gustavo Gayer, isso sim é um golpe de Estado, diz o deputado. Gilmar concede liminar para que só PGR possa pedir impeachment de ministros do STF.
Eu lamento ter que trazer notícia desse tipo, porque isso não é uma notícia de um país sério. Nicolas Ferreira, o Brasil já tem lei clara. Qualquer cidadão pode denunciar ministros do STF por crime de responsabilidade. Sempre foi assim. Mas ontem, porque a decisão saiu ontem, numa decisão monocrática e sem base constitucional, o ministro Gilmar Mendes resolveu reescrever a lei, restringir direitos do povo e invadir competência do Senado. O próprio Senado, que é competente para julgar os ministros, se manifestou pelo direito e legitimidade dos cidadãos. Diante do avanço do ativismo judicial, irei protocolar uma PEC para restabelecer expressamente a legitimidade do cidadão, garantir a autonomia do Senado e impedir interferência judicial no impeachment. Em uma república, nenhum poder está acima da Constituição, nem mesmo quem deveria guardá-la. É uma vergonha. Fora da Constituição é golpe, diz um brasileiro. É por isso que os golpes de verdade estão acontecendo todos os anos no Brasil. Olha o que diz o artigo 57 da Constituição, bem lembrado por um brasileiro. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O próprio Congresso Nacional já viveu reconduzindo Alcolumbre, reconduzindo Pacheco, e tem sido essa troca de bola trocada entre ambos no Brasil. E o país sendo mergulhado nesse golpismo dia e noite, porque isso é golpe. Golpe real e verdadeiro, como aconteceu na Venezuela. Suprema Corte da Venezuela assume funções do Congresso.